Bom dia e bem-vinda de volta ao meu tricô diário. Hoje é 29 de março, eu tô gravando no domingo mesmo, e como o mês está terminando, eu achei que podia ser uma boa fazer uma recapitulação geral do que eu fiz nesse último mês, que assim, sinto desapontar, mas não foi muita coisa. Eu tô trabalhando pra caramba esses dias e tá me consumindo bastante tempo e também um pouco de, acho que energia mental, sabe? E eu tô com 2 projetos que tem prazo, eu acho que eu já falei isso, então eu tô muito focada. Um deles eu não quero mostrar ainda, não tá na hora de mostrar, mas o outro é o kimono Trinigan, que eu acho que eu já mostrei da última vez, que a gente tá fazendo um TJ. Então eu terminei de gravar a parte do corpo, agora vamos começar a gravar a separação das frentes e das costas, então eu parei nesse ponto. E ele tá ficando lindo, na verdade, eu tô bem feliz. Ó. Pra quem não lembra, eu tô usando o fio Bossa Nova, que é o novo fio de merino da Círculo. E eu tô usando 2 cores. Eu tô usando Devoção, que é esse verde turquesa. E tô usando Berinjela, que é essa mescla linda aqui que tem roxos e verdes. Os 2 juntos estão ficando bem bonitos e aí eu já fiz o comprimento do corpo que eu queria. Esse cardigan, se você não lembra, é todo trabalhado em mosaico, em tricô. Então ele tem 2 cores, mas a gente trabalha sempre uma carreira de cada cor por vez. E daí na peça original ela pede 46 centímetros de corpo e pra mim eu achei muito. Vai ficar mais ou menos aqui, ó, o meu. Pra mim tá ótimo. O dela é bem mais comprido. Eu não vejo necessidade de um casaco tão comprido. Então, pra mim, eu já cheguei na parte da separação. A gente fez todo o corpo, né? É um cardigan, um kimono aberto. Então a gente faz assim. E depois agora a gente vai separar as frentes e as costas e vai trabalhar separado. Depois vai costurar aqui em cima no ombro com uma costura aparente super linda. Aí a gente levanta pontos da manga. A gente vai fazer uma manga que é meio curta. Apesar de que esse kimono, ele é esse modelagem reta, né? Tipo um caixotinho, assim, um quadrado. Então o ombro já vem aqui embaixo e aí mais um pouco da manga vai ficar mais ou menos por aqui, assim. E aí depois a gente levanta os pontos todos da gola pra fazer a barra da gola. Falta, vamos dizer, estamos na metade, né, do kimono. É bem gostoso de fazer, vai rápido, né, porque esse fio é bem grosso. Ele é tipo um worsted, mas eu acho que ele é mais grosso que o worsted. Ele tem 155 metros por 100 gramas. Aí o outro projeto que eu tô fazendo que tem prazo, eu vou deixar pra mostrar um pouco mais pra frente quando ele estiver um pouco mais adiantado, mas ele tá crescendo, tá indo bem. E aí nesse mês eu brinquei um pouco de outras coisas, mas foi muito pouco, né? No começo desse mês, o Steven West lançou um segundo MCAL, né? Um segundo TJ misterioso, que é referente ao mohair dele. Ele tem uma linha de mohair chamada Glow Hair. E aí, no ano passado, ele fez um chale não misterioso, todo feito em mohair, chamava Gossamer Gossamer. E aí, esse ano, ele resolveu fazer o mesmo chale, não o mesmo chale, o chale de março, vamos dizer, que é um chale com mohair, só que ele resolveu fazer misterioso e não exclusivamente com mohair. Então a gente usou também um fingering. Daí, como é misterioso, eu resolvi entrar, mas eu não consegui acompanhar. Então eu vou mostrar, eu tô na pista 2, mas ele já liberou até a 4, já acabou já, né? Mas eu vou mostrar, então se você não viu o spoiler ainda e não quer ver, pula essa parte, tá? Mas eu tô bem no comecinho ainda. A gente começa com um I-cord, com esses triângulos,
E aí depois a gente levanta, a gente dobra esse triângulo, esses triângulos, é muito interessante, para cima e para baixo. E aí a gente faz agora umas camadas de mohair com o fingering. E depois a gente vai para outros lados, é desses chales que ele começa no meio, muito legal. Então esses triângulos ficam no meio, daí a gente faz uma parte em cima, faz uma parte embaixo, faz a parte de cima e depois a borda. É bem legal. E eu acho que eu já mostrei aqui. Eu tô usando uns mohair da Milana, que eu comprei lá na novelaria, e o cone da cooperativa Cotegal de merino 0260, que é um merino tipo um finger. É um fingering bem leve. E nessa cor que é não tingida, né? A cor original é cru. Então essa é a minha cor de fundo, e aí eu tô com esses montes de mohair coloridos fazendo essa brincadeira. Né? Acho que eu já mostrei aqui o verdão, um verde mais claro e um bege, e aí 2 tons de turquesa. Esses são os meus mohair. Tá bem gostoso de fazer esse chale, mas como você pode ver eu não fiz muito porque não tá dando tempo. E esse é um projeto que eu só posso fazer aqui. Eu não levo ele pra fora porque eu não quero desconectar o cone, e eu não vou sair por aí com um negócio desse tamanho, não tem cabimento, né? Então ele tá meio paradinho aqui. Um outro projetinho que eu andei brincando um pouquinho também, mas aí é bem assim despretensioso. Eu mostrei pra vocês uma vez que eu comprei um merino singles da La Bien-Aimée na cor Jasper, que eu amo essa cor, e um Kumu, que é o suri alpaca deles. Eu esqueci o nome dessa cor. É parecida com a Jasper, mas não é, tem outro nome. E daí eu comecei a brincar, a fazer um chalezinho triangular de malha e malha reversa. Então eu tô alternando malha no singles, no merino singles, com o malha reversa do Kumu, né, do suri. Tá ficando bem simpatiquinho, super leve, porque o Kumu não pesa nada, é uma nuvenzinha. Mas esse é mais pra brincar, assim, então tem uns aumentos de vez em quando e tá sendo bem gostosinho de fazer, mas também, assim, eu tô fazendo só nesses momentos em que de repente eu preciso de um respiro, sabe? Eu tenho problema de fazer muitas vezes, muito tempo a mesma coisa. Às vezes também, não é sempre, eu não sei, eu não entendo a minha cabeça. Às vezes eu fico hiper focada e só consigo fazer uma coisa até terminar. E às vezes eu preciso desses intervalos. Então eu montei esse daqui, eu castanei, como diz a Rê, e daí eu meio que tô brincando assim, mas muito esporadicamente também. Então, porque ele não tá crescendo muito. E ele é gostoso de fazer porque ele é tão simples, então a cabeça vai, sabe, vai dando uma espairecida. Aí ontem a gente foi fazer um passeio, eu e mais 19 amigas, 20 pessoas ao todo, fomos fazer um passeio para conhecer a Fios de Araucária. A Fios de Araucária era uma loja online por acho que 5, 6 anos, e aí no ano passado a Renata, que é a proprietária, abriu uma loja maravilhosa em Americana. E aí, desde que eu vi que abriu, eu sigo eles no Instagram, desde que eu vi que abriu, eu tô pensando, beleza, eu vou. E eu queria que fosse caminho pra casa do Edu. Daí eu pensei, um dia que eu for pra Gonçalves, na casa do Edu, eu passo por ali. Só que Gonçalves é pra um lado, Americana é pro outro. Então não era um negócio, não era uma questão de tipo, um dia eu passo lá, sabe? Americana é 1h30 daqui, depois mais 3h30 pra ir pra Gonçalves, então assim, não ia rolar. Então tinha que ser um passeio, assim, à parte, né? E aí um dia, tava conversando com as minhas amigas e alguém comentou alguma coisa da Fios de Araucária e eu falei, ai gente, eu tô louca pra ir pra lá, vamos? Pronto, né? Rastilho de pólvora, vamos, todo mundo, vamos. E aí organizamos a gente chama de excursão, não foi uma excursão, né? Quem pôde disponibilizar o carro foi de carro e daí outras pessoas se juntaram pra ir de carona. Então a gente acabou indo acho que em 5 carros, acho que a gente foi em 5 carros. E cada uma do seu ponto de São Paulo, algumas de fora de São Paulo e tal. E aí nos encontramos lá ontem e passamos o dia lá. A Renata é muito querida, proprietária. O horário de funcionamento de sábado lá é das 9 à 1. Mas porque a gente vinha de fora, a gente conversou com ela falou, imagina, não tem problema, a gente fica aberto até a hora que vocês precisarem, não sei o que. Então a gente acabou ficando lá até umas 3.
Elas tinham um café ali pra gente super gostoso, com comidinhas e bebidinhas, assim. Eles foram, assim, sensacionais, um atendimento totalmente impecável. E a gente, assim, a gente só não causou na loja porque passou da idade da gente causar, mas, assim, pensando na nossa faixa etária, a gente causou na loja. Imagina, 20 mulheres enlouquecidas, a loja é linda, tem um paredão de fios, assim, que é pra gente, juro, é pra gente sentar e ficar babando. Então pronto, umas pra cá, e todo mundo pega e mexe, não sei o que, escolhe cor e pensa num projeto. Aí quando pensa que já decidiu, a outra fala de um projeto, aí fala, ai não, meu Deus, eu não comprei fio pra esse projeto. Sai correndo, vai lá e procura outros fios. Foi muito gostoso. Eu me senti totalmente à vontade. Renata, já te peço desculpas de ter tomado conta da sua loja. Eu catava escada, subia lá nos quadradinhos lá de cima, mexia nos fios. Ajudei um monte de gente a escolher fio, ajudei um monte de gente a pensar em cores para projeto. Foi muito gostoso. E, evidentemente, eu comprei algumas coisas, né? Então eu vou mostrar as coisas que eu comprei de lá da Fios da Araucária. Primeira coisa que eu quero mostrar é uma coisa que eu não sabia. E aí a Fê comentou comigo e eu falei, gente, como assim que eu não tô sabendo? A Fios da Araucária tem uma parceria com produtores nacionais de fio e tem uma coloração específica que é exclusiva da loja, que chama Araucária, a cor, né, a coloração. Então, eles têm essa parceria com a Fios da Fazenda, então esse daqui é o Fios da Fazenda Fingering for Ply, na coloração Araucária, que você só encontra na Fios de Araucária, tanto na loja quanto online, né, tanto na loja física quanto online. E tem em várias outras bases também da Fios da Fazenda, né, tinha Super Bulk, tinha Chunky, Worsted e DK também, além do Fingering. Eu comprei uma meada de Fingering, eu achei linda essa cor. E, como eu falei, tem com outros produtores também. Então eu comprei a base da Sweet Breeze Yarns, nessa coloração. Que é essa daqui, chama Aconchego em Monte Verde. E eu comprei nessa base que é o algodão, 100% algodão. São 150 gramas por meada, 525 metros. Aí eu comprei essas duas aqui do mesmo lote. E aí eu não sei o que eu vou fazer, mas eu achei tão lindo. Tem um pouquinho de speckles, ó, dá pra ver aqui. Tá vendo? Tem umas pintinhas. É linda essa cor, linda. E aí eu comprei duas. E depois eu penso o que eu vou fazer com elas, mas eu achei muito propício, né? A gente vai fazer uma visita na loja e daí tem uma coloração exclusiva, a gente tem que comprar, né? Então eu não resisti. Daí eu comprei esse guanaco, não sei se vocês se lembram, eu mostrei que da última vez que eu fui pra Argentina, eu comprei 3 meadas de um fio guanaco chamado... É um singles também, é um fingering singles, que é de um cabo só. Eu esqueci como ele chama, mas ele é um cabo só sem torção. E daí eu já tinha visto no site essa cor, que é um verde, tá vendo? Um verde meio alface. Não sei se tem nome, deve ter nome. Janura Serena. Só que essa base é diferente, é fingering também, mas é um fingering super fine de acho que 17 micras, se não me engano. Não diz, depois eu vejo, mas acho que é 17 micra. Então ele é hiper macio, mas esse tem mais de um cabo, tá vendo? Acho que tem 2 cabos e tem uma torçãozinha. E eu comprei porque eu já sei um projeto, porque eu tava pensando nos 3 guanaco que eu comprei, e eu queria refazer o Frank Shawl da Rory, que é esse chale aqui, que eu já fiz há muitos anos atrás. Eu fiz na base Sport de algodão, que vende na novelaria. Então eu fiz com 3 tons de cinza. E eu usei eu acho que foi o Rios, numa cor meio dourada, que eu não lembro como chama, para fazer a cor de contraste. Só que é um fio mais grosso, né? Esse é o algodão é um Sport, o Rios é worsted. Ficou um chale enorme. É uma delícia, é gostoso e é fresco porque é algodão, principalmente algodão. Mas ele é muito grandão. E o da Rory é feito com merino fininho, né? Um fingering fininho. Então eu já desde muito tempo eu tenho vontade de refazer esse chale mais fino, um pouco mais delicado.
E daí esses dias eu tava olhando esses 3 que eu comprei da Wanaka, eu falei, nossa, daria perfeito, eu só preciso de uma cor de contraste. E eu não queria fazer igual, né, de novo um dourado. E daí eu vi esse verde e eu falei, eu acho que pode ficar muito legal. Então, em princípio eu vou fazer e vamos ver como é que vai ficar. Mas eu acho que pode ficar interessante. Eu não tenho muita certeza ainda, porque esses tons de cinza que eu comprei... Na verdade, um é branco, né? Depois tem 2 tons de cinza. Eles são cinza quente, eles são cinza um pouco puxado pro marrom, assim. Então eu não sei se esse verde vai casar muito bem, mas eu vou começar e aí a gente vai vendo, e se não qualquer coisa eu desmancho e penso em outra coisa. Aí, como sempre, eu não resisto ao Rios da Malabrigo. Eu não sei, eu tenho uma fraqueza pelo Rios. Por causa das cores, por causa da maciez, por causa do fio ser grosso, eu não sei, eu não resisto. Então, eu falhei miseravelmente de novo, Mari me perdoa de novo, e comprei 2 cores do Rios, que eu achei que ficam muito lindas juntas. Esse de baixo chama Indecita, e o de cima chama Water Green. Essa é a minha cor favorita, né? Se vocês me acompanham por um tempo, vocês já sabem que esse verde água... Ao vivo ele ainda mais um pouco mais esverdeado. E daí eu achei que ele ficou lindo com esse Indecita, que é um contraste. Então tá separado aqui para fazer um chale. E por último, a dona Teresa me influenciou muito mal. E ela apareceu com esse prisma, que eu achei simplesmente espetacular. Tá vendo? Ele é um arco-íris, mas ele é um arco-íris com uma base meio, um azul claro, meio acinzentado. Eu achei simplesmente espetacular. Aí eu falei, pronto, vou ter que comprar. Então, desculpa, Mari, falei miseravelmente de novo. 600 metros por novelo. Falei, não, vamos arriscar. Certeza que vai virar um chale também. Ainda mais que é um fio bem fininho. Esse vai ser um chale bem verãozinho mesmo, bem fresquinho. E não pude resistir. Aí depois eu descobri que a Tami, que veio, cruzou fronteiras e reinos para estar com a gente nesse passeio, foi uma delícia, finalmente eu conheci ela pessoalmente, ela é um amor. Ela comprou um desse daqui que é ainda mais bonito, mas ela pegou o último, eu não tinha. Que em vez de ser esse azulado, assim, meio acinzentado, é tipo um cru. Nossa, maravilhoso, um espetáculo. Enfim, aí comprei também essa bolsinha de projeto, eu achei tão linda. Amo esse formato, é um formato bem bolsa de projeto mesmo, quadradinho dos lados, exclusivo da Fio de Araucária. Eu imagino que venda online também. E amei essa bolsinha, super simpática. E comprei também uma agulha para experimentar, que eu pus onde? Aqui. A Xiaogu lançou faz pouco tempo, mas ainda é difícil de comprar aqui no Brasil. Aliás, acho que é impossível de comprar aqui no Brasil. Uma linha de agulhas, de pontas de agulha de metal, que são quadradas, chamadas quads. Quem usa diz que é muito bom, porque o fato dela ser quadrada faz com que a nossa pega fique um pouco mais firme e a gente tensiona menos a mão. Eu queria muito experimentar. Não tem kit, eles vendem avulso, e eu não encontrei até agora nenhum lugar para comprar, nem na Amazon. Nem a Amazon traz, nem nenhuma das lojas que vende Xiaogu aqui no Brasil não tem essas quads ainda. Imagino que vai vir em algum momento, mas não veio ainda. E aí lá na loja eu vi, eu não lembrava disso, eu vi que tem a Knit Pro, tem umas quadradas também, que chama Cubics. É a mesma coisa, a mesma ideia, são agulhas quadradas, vou mostrar aqui pra você. Então, e são de metal, então deslizam bem e tal, e supostamente elas têm uma pega muito boa. E daí é aquela coisa, não quero comprar kit, porque né, depois você não se adapta e não é legal. Ó, vamos ver se dá pra ver direitinho. Tá vendo que ela tem umas pontas, mas não é hiper pontudo pra machucar o dedo, sabe? E aí ela tem a pontinha que não é a pontinha da Knit Pro, não é super pontuda, que eu particularmente não prefiro. Eu prefiro ponta bem pontuda. Eu já mostrei pra vocês as minhas raia-raia, que são tipo quase que um estilete, né, de tão finas. Mas é legal essa. E é Knit Pro, então vai nos cabos Knit Pro, todos normais. Então eu resolvi comprar. Daí eu comprei o menor tamanho que ela tinha lá, que é 4,5. Eu uso 4,5, mas não é a minha preferência. Eu teria preferido comprar 3,5, mas a Rê não tinha. Então eu falei, eu experimento a 4,5 mesmo.
Aí depois eu conto pra vocês o que eu achei quando eu consegui experimentar em algum projeto. Mas eu tô bem empolgada porque eu acho que ela parece bem gostosa mesmo. Parece que deve ser gostoso de trabalhar. Vamos ver. E aí essas foram as minhas compras da Fios de Araucária. Mas eu tinha nas semanas anteriores feito uma comprinha com a Rê da RT Ponto e uma comprinha com a Fê da Coisinhas da P. E eu quero mostrar pra vocês porque, como a gente sabia que a gente ia se encontrar ontem, a gente deixou pra pegar quando a gente se encontrasse, né? Então eu voltei com um monte de coisa, mas que eu já tinha comprado antes. Então eu vou mostrar as coisinhas da P primeiro. A Fê Lisboa, que é minha amiga, tá montando agora uma empresa que ela faz produtos especificamente para artesanato, tricô, crochê, essas coisas, em impressora 3D. E ela tá fazendo cada vez mais coisas mais lindas. Eu já mostrei pra vocês, quando ela me deu a blusa do Amigo Secreto, ela me deu essa caixinha linda que tinha os marcadores de gatinho. E aí agora ela fez... Eu perguntei pra ela se ela conseguia fazer e ela testou e fez marcadores de estrelinha. Então ela me deu alguns de gatinho, e mais alguns, né, de gatinho e alguns de estrelinha. Depois eu vou mostrar num outro ângulo pra vocês, mas o de estrelinha é esse, ó. E meu dedo tá na frente, mas ele é fechado, não é um marcador aberto. É um marcador que não... Ó, é um marcador que é totalmente fechado. É ruim dele focar, né? Tô querendo demais. E aí ela fez mais alguns gatinhos de outras cores. Que também são fechados. Ai, eu amei. Amo esses marcadores, ainda mais porque esses aqui são bem fininhos. Então não fica no caminho, sabe? Não aumenta o tamanho do ponto e tal. É bem legal. Aí eu comprei esse bowl, essa tigela. Vocês já devem ter visto. É uma que você põe seu novelo aqui dentro, passa o fio por aqui. E aí o seu novelo não fica sambando pela mesa, né? Ele fica aqui paradinho. E aí ela fez esse de patinha de gatinho que eu achei lindo, mas ela tem com outros desenhos também. Então, se você tiver curiosidade, entra lá no Coisinhas da P no Instagram e ela tem vários desenhos diferentes aqui. E aí eu comprei essa régua, gente, essa régua é uma coisa que eu recomendo muito pra vocês, pra quem gosta muito de fios. E eu já vou explicar. Se você nunca viu, essa é uma régua pra você medir a espessura dos fios. Então ela tem um recorte lateral aqui, tá vendo? Você pode passar o fio, ou você pode deitar o fio, você pode passar ele por ali e deitar ele aqui. E aí você consegue ver as espessuras e diz pra você, tá vendo? Ó, bulk, que é isso? Worsted, DK, Sport, Fingering e Lace. E aí, por que isso daqui eu recomendo muito, principalmente pra gente aqui no Brasil? Porque a gente não tem essa nomenclatura de fios nos fios nacionais, né? Então, fios da Pinguim, fios da Círculo, eles não são categorizados como worsted, como fingering. E a gente sempre tá quebrando a cabeça, tentando pensar no text, tentando pensar na metragem por peso. E como eu já falei, isso muda dependendo da composição. Então, um fio de algodão vai ser muito mais pesado do que um de lã. Então, ele vai ter muito menos metros por 100 gramas do que um de lã, mas ele pode ter a mesma espessura daquele fio, sabe? Então, a gente tá sempre tendo que quebrar a cabeça. Isso é perfeito. Você põe o seu fio aqui e você vê onde que ele se encaixa direitinho. E daí você tem uma ideia de qual é a espessura dele. E aqui em cima tem uma reguinha que tem 2 polegadas aqui. Tem 2 polegadas aqui que é para você fazer voltas, para você fazer WPI. Se você não sabe o que é WPI, é Wraps per Inch. É voltas por polegada. Então você enrola o seu fio aqui, né? Tá vendo que tem essas 2 partes aqui em cima que são cavadinhas? Aqui tem 2 polegadas. Você enrola sem apertar, mas juntando bem um fiozinho com o outro, mas sem apertar, tem que ser confortável. E aí você consegue medir em 1 polegada quantas voltas ele dá. Isso também ajuda a gente ver a espessura do fio. Tem muita receita que vai te falar de um fio que a gente não conhece, e aí diz, esse fio tem 9 voltas por polegada, 9 WPI. E aí você consegue pegar o fio que você tem em casa e ver se em 1 polegada você tem 9 voltas. Se você tivesse, mais ou menos a mesma espessura, sabe? Então, eu acho essa régua, assim, fundamental, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muita diferença de comparação entre as nomenclaturas. Eu acho que isso daqui é, assim, uma ferramenta essencial
pra gente não quebrar tanto a cabeça quando a gente quer fazer uma receita gringa. Porque, veja, por exemplo, com o kimono Trinigan que a gente tá fazendo. Ah, é worsted que usa, beleza. E quais fios brasileiros são worsted? Tem uns que chamam worsted. Fios da Fazenda, por exemplo, usa essa nomenclatura internacional. Então a gente pode comprar um fio worsted, perfeito. Você vai na novelaria, você pode comprar um malabrigo worsted. Você pode comprar o Rios, que tá escrito que é worsted, beleza. Mas tem um monte de marcas, principalmente as nacionais, que não tem essa nomenclatura. Bossa Nova é o quê? Ah, é grosso, mas é grosso quanto? Né? É difícil da gente ver. Isso daqui até na loja você pode levar e de repente ver se você pode enrolar alguma coisa assim, o novelo, para testar, e você já tem uma ideia da espessura do fio, se dá para ser intercambiável com aquela receita que você quer fazer ou não. Essencial. E aí eu comprei duas coisas que são muito, muito, muito legais. Isso daqui, que é um suporte de novelo duplo. Então você coloca, se você está usando duas cores, um trabalho com duas cores. Eu, por exemplo, com o Trinigan, eu posso colocar um novelo aqui, ele gira, e aí eu trabalho sem os novelos ficarem saltando por aí, dando nó, por exemplo. E tem um suporte de um novelo só, tá vendo que gira? Esse daqui é super fofo, é de estrelinha, mas ela também tem de outros formatos, ela tem de coração, ela tem de círculo normal, bolinha. É super simples, ó. E aí ele gira. Então você deixa aqui na mesa, você põe o seu novelo e você vai trabalhando e ele vai girando e vai trazendo o seu novelo, para o seu novelo também não ficar rolando por aí. Eu acho essas ferramentas essenciais e, gente, vale muito a pena. Ela tem de várias cores, esse material tem de várias cores, tem de vários desenhos, então assim, quem quiser entra lá no Instagram, Coisinhas da P, e fala com ela, vê as coisas que ela tem, juro, super recomendável. E aí, da Rê, eu comprei mais marcadores e ponteiras. Começou assim, a Jaque, do Urdes Atelier, tava toda se gabando com um marcadorzinho de cafeteira moca. E daí pronto, todo mundo começou a falar da cafeteira, a Rê foi lá e encomendou um monte de cafeteira. Botou no site e sumiu. E uma das pessoas que comprou fui eu, então vou mostrar pra vocês. Eu comprei uma ponteira de moca, olha que coisa linda, é ponteira mesmo pra pôr na agulha, né? Uma moca e uma xícara de café, tá vendo? Também é uma ponteira. Então eu vou ter um kit que é a moca e a xícara. Eu uso moca aqui em casa, por isso que eu amo. O café que eu tomo de manhã eu faço na moca. E daí a Rê sempre dá uns mimos, a Rê é muito fofa. E aí ela me deu essa duplinha de ponteiras de bolinha. Ponteiras de bolinha são muito legais, muito práticas. E ela me deu essa duplinha. Aí eu comprei um kit de marcadores de gatinho também, que vem em 3 tamanhos. Tem esse grandão, tem esse que é intermediário e tem esse daqui que são os menorzinhos. E vem em 2 cores, lilás e verdinho. Imagina se eu não ia ter marcador de gatinho, né? E aí comprei esse. Aí ela tinha também de marcador de coraçãozinho, do mesmo material. Vai, foca aí. Foca, moço. Ó, de coraçõezinhos. Dá pra ver, né? Também são marcadores fechados, né? Não são aqueles que são abertos. Aí tem várias cores. Eu comprei esse kit. E aí eu comprei isso daqui, que é muito, muito legal. A hora que eu vi no site eu falei, não, eu preciso ter. É um kit de marcadores também, mas esse é um marcador que abre. E aí, esse marcador tem 3 utilidades das que eu conheço. De repente, você pode conhecer outras, e, né? Daí, por favor, avisa a gente, porque é muito legal de conhecer. Mas esse é um marcador que parece um clips, tá vendo? Ele parece um clips. E aí, ele tem 3 usos. Você pode usar ele direto na agulha, como um marcador assim, marcador normal, que nem os fechados. Você pode colocar ele num pedaço para marcar, por exemplo, uma carreira
Ou tem muita gente que faz isso, um marcador de progresso. Você quer saber quanto que você está tricotando por dia de uma peça, por exemplo. Então você parou aqui, você coloca o marcador, e aí você tricota, né? E aí quando você parar, você sabe, o seu marcador estava aqui embaixo, você sabe quanto você andou. E você pode remover, depois você coloca de novo onde você parou e vai subindo, sabe? Agora, pra mim, o melhor uso é como segurador de ponto para fazer trança. Não as tranças enormes que você separa muitos pontos, mas tranças que você separa até 3, 4 pontos, isso daqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Você tem que colocar, por exemplo, você tem que separar dois pontos, você está fazendo uma trança de 2. Então, tem algum momento que você tem que pôr esses pontos em espera para trás ou para frente, trabalhar esses, e aí depois você vai trabalhar o outro, e aí faz a trança. Tem as réguas tem as agulhas de trança, né? Que você já deve ter visto, que são aquela coisa que faz assim, né? Mas elas são enormes. Às vezes, quando você tem tranças enormes, tranças com muitos pontos que você cruza, é perfeito. Mas às vezes, a maioria das vezes, você tem tranças pequenas, tem tranças de 1, 2, 3 pontos no máximo. E eu acho essas agulhas muito chatinhas, porque muitas delas escorregam. Então você põe os pontos em espera, ela escorrega para fora dos pontos, você perde os pontos. Isso daqui é perfeito, porque ele é quase como se fosse a mesma função. Você engancha essa pontinha aqui nos pontos que você tem que deixar em espera e pendura. Então seus pontos em espera vão ficar penduradinhos, e aí você trabalha os seguintes, e aí você devolve eles para a agulha e trabalha os que estavam em espera, sabe? Eu acho isso, assim, super prático, super. Então, esse daqui é um marcador super coringa, no sentido de que você vai usar... Você pode ter meia dúzia desses aqui numa bolsa e você vai usar para várias coisas, sabe? O mesmo marcador você vai usar para várias funções. Então, eu achei isso daqui muito, muito sensacional. Se você faz trança, eu super recomendo. E aí, esses foram os marcadores que eu comprei. Deixa eu ver o que mais. Aí a Rê, que é uma fofa, me deu de mimo esse kit de marcadores. Que tem o quê? Que tem o quê? Olha aí, Jaque, a Moca. Tem a Moca, tem um gatinho. Um gatinho bonitinho. Tem uma xícara. E tem uma tartaruguinha rosinha, super fofa. Amei esse kit, é muito simpático. Aí, esses são os marcadores. E aí a Rê me deu para experimentar essa régua de medição também de medição de pontos, né? E ela é super legal porque ela tem aqui do lado, né, a régua mesmo em polegadas. Então geralmente as receitas gringas que a gente faz estão em polegadas, né? Então tá em polegadas aqui, e aqui no meio tem quantidade de pontos, tá vendo? Por polegada, por exemplo, ó. Então você consegue contar os seus pontos dentro desse coisinho, tá vendo? É mais fácil de contar, você põe e você vê onde que você cabe um ponto por casinha, por exemplo. E aí você consegue saber qual é a sua atenção. Tá? Você tem um trabalho muito grande, por exemplo, seus pontos vão estar aqui. Você tem um trabalho muito pequenininho, seus pontos vão estar aqui, por exemplo, sabe? Então você procura, a régua chama Quick Gauge, que é tipo tensão rápida, no sentido de você encontrar mais facilmente a tensão, em vez de você só usar o método tradicional, que é pegar, por exemplo, 4 polegadas, que é 10 centímetros, conta quantos pontos você tem, daí você sabe qual é a sua tensão. Aqui você olha direto quantos pontos cabem dentro da casinha, um ponto por casinha, então ele já te diz qual é a sua tensão. Eu achei super simpático, não usei ainda, tô louca para experimentar, que eu acho que isso daqui é um jeito mais legal ainda, não só para fazer a amostra, mas se você tá fazendo uma peça que é muito modelada e você precisa ir olhando várias vezes para ver se sua tensão não tá mudando, por exemplo. Então você já tá fazendo a peça, você já escolheu o fio, você já escolheu a agulha, já escolheu tudo. E aí você tá fazendo a peça e você quer ver se sua tensão tá mudando, por exemplo, ao longo da peça. Então é um jeito mais fácil de você bater o olho. Aí você já fez a amostra, então você já sabe que, por exemplo, tem que usar o quadradinho do meio, sei lá. Você vai olhando e vai vendo, tá? Continua tendo um ponto dentro de cada quadradinho, beleza, tá bom. E não, desandou, já tem mais ponto por quadradinho ou menos, quer dizer que sua tensão tá mudando, sabe?
Eu achei muito legal. Então essa vai ficar, tipo, eu vou experimentar e aí eu vou falar pra ela o que eu tô achando. Eu tô achando muito, se tá sendo útil, se tá sendo legal e tal. E aí eu acho que é isso. Que eu me lembre, é só tudo isso. Que mais eu queria falar? Ah, não! Aí eu quero mostrar pra vocês que fofura que a Ana Cláudia me deu. A Ana Cláudia é uma pessoa muito fofa que eu conheci online. E aí ela entrou em contato comigo e falou: Marina, eu comprei uns marcadores e eu lembrei muito de você, porque é de gatinho. E eu queria te dar. Ai, eu achei tão simpático. E daí ela me deu. Gente, não vai dar pra mostrar direito, não. Mas é a coisa mais fofa do mundo. Olha isso, Filomena dentro da xícara de café. Vê se pode, gente. Aí tem, olha esse. Esse é o parafuso, que é o gato preto do meu marido, no barquinho, dentro de uma lâmpada. Olha que lindo. Aí tem um gatinho branco, que foi o meu Oscar, que já foi embora. Vai, foca. Um gatinho branco dentro da lâmpada. Aí tem um gatinho azul, esse eu nunca tive ainda, mas se um dia eu encontrar eu vou ter. Um gatinho azul dentro da canequinha, olha que coisa linda. Aí tem esse daqui que é dentro do bule de chá, também é um parafuso. Esse daqui então é o Félix. O Félix dentro da caneca, da xícara de chá. E eu falo pra todo mundo que é marcador de gatinho e meus filhos falam, esse não é um gatinho. Esse daqui é um peixe. Um peixe nadando dentro de uma lâmpada. Não é lindo? Eu achei tão lindo. Oh, eu fiquei tão feliz. Obrigada, Ana, juro. Amei muito, amei demais. Eu achei muito a minha cara. Imagina, né? Gosto pouco de coisas de gato. Muito fofo, gente, eu fico muito feliz com essas coisas. Eu já falei isso várias vezes, né? Quando eu comecei a tricotar, quando eu recomecei agora, né? Eu via essas coisas, principalmente na gringa e tal, e pensava, ai, gente, pra quê? Não precisa de nada disso, né? Nem usa essas coisas. Pra que você precisa de ponteira? Pra que você precisa de marcador? Mas eu juro, eu acho que assim, precisar, não precisa. Pra você fazer tricô, você precisa de fio e agulha. É isso que você precisa. Mas essas coisas facilitam tanto a vida e alegram o tricô. Marcador, por exemplo, é super bom para quem está fazendo renda, por exemplo. Você vê que renda tem repetição de uma quantidade X de pontos. Então, se você coloca marcadores no começo e no fim das repetições, isso te ajuda, por exemplo, a saber se você chegou no final e está faltando ponto, você consegue voltar por sessões e ver qual sessão que você errou, sabe? Em vez de contar todos os pontos e pensar em todos... Não, você está olhando por repetição, você consegue ver onde que isso ajuda muito quando você tem bordas, por exemplo, então você tem uma repetição ao longo de todo o meio de uma peça, mas você tem as bordas, tem uma repetição diferente, você põe marcador nessas partes, enfim, tem várias utilidades. Quando você tem aumentos ou diminuições, por exemplo, depois dos primeiros 3 pontos, então você põe marcador para saber, faz 3, faz uma diminuição, tricota, diminuição 3, é muito útil. Para marcar o seu progresso, então que nem a gente falou, se você precisa por algum motivo saber, você precisa fazer mais 20 carreiras, então você põe um marcador desses que saem, um removível, faz as suas 20 carreiras, daí você conta a partir daquele, você sabe que são 20, você sabe de onde contar. No fundo, assim, imprescindível não é, mas ajuda muito, é muito útil. E quando eles são coloridinhos, fofinhos, de coisas que você curte, você tem essa alegria de mexer nas coisas, sabe? É que nem uma roupa colorida que você gosta. É tipo, você pode usar camiseta e calça brancas, por exemplo, o dia todo? Pode. Mas de repente você tem uma peça que tem um desenho, que tem um colorido, que tem um não sei o que, é uma coisa que te alegra. Eu acho que essas coisinhas do tricô são a mesma coisa, assim, não é imprescindível, mas é muito gostoso de ter.
e fazem a gente se alegrar, sabe? Eu tenho que pôr marcador. Eu saber que eu tô pondo meus coraçõezinhos ou pondo meus gatinhos, sabe? É tão gostoso, até, tipo, dá uma alegria diferente no tricô. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. São pequenas coisas que deixam a gente, enfim, que fazem um gostinho pra gente. E daí eu acho que é isso. Eu tenho uma notícia triste pra contar, que é que o meu gato Félix sumiu. Quando eu passei o fim de semana passado em Gonçalves, e daí quando eu voltei segunda-feira, as crianças tinham me falado que ele tinha saído. Eles saem, a gente deixa a janela da frente aberta, e eles saem e ficam aqui, ou no parapeito da janela, ou na garagem. A garagem é fechada, né? Mas eles nunca saem. E não é sempre nem que eles ficam lá, eles ficam a maior parte do tempo dentro com a gente, mas eles gostam às vezes de tomar um sol e tal. E daí o Félix saiu e não voltou até agora. A gente já procurou aqui pela rua, eu mandei mensagem para vizinhos, com um cartazinho de que ele sumiu e tudo mais, mas assim, ninguém viu, ninguém ouviu nenhum gato chamando. E ele tem esse problema, ele é um gato afônico, ele é um gato que não mia. Quando ele mia pra gente, ele faz, sabe? Tipo, é muito baixinho. Então, assim, não sei se ele tivesse preso em algum lugar, se ele ia conseguir miar alto a ponto de alguém ouvir e falar, acho que eu tô ouvindo um gato, sabe? E assim a gente não tem a menor ideia. Ele pode ter ido longe e ter se perdido, porque gatos têm muito senso de orientação, né? E é muito fácil para eles voltarem para casa, mas quando eles conhecem o caminho. Agora, se eles se assustam com alguma coisa, por exemplo, no desespero eles saem correndo, e daí eles podem meio que perder a noção de onde eles estão, né? Ele pode estar preso em algum lugar, ele pode estar se divertindo. Eu moro perto do Parque Ibirapuera, ele pode estar amando a liberdade de estar no parque. Eu acho difícil, mas... Enfim, então a gente tá aí agora, a gente já fez tudo que a gente pôde, a gente tá na expectativa de que ele pode voltar. Então por isso também que eu tô gravando hoje. Eu ia gravar sexta-feira eu não tava legal, e daí como teve o passeio ontem, aí eu falei, não, deixa eu aproveitar, gravar e já mostrar as coisinhas e contar como foi muito gostoso. Mas voltando a falar da Fio de Araucária, eu tava falando com a Renata e a gente vai combinar um workshop lá. Então, quando eu souber, quando a gente tiver acertado que o workshop que vai ser, os detalhes, data, não sei o que, daí eu aviso vocês, porque daí também pode ser uma oportunidade legal para vocês conhecerem a loja lá em Americana. E aí eu aviso com datas e tudo, mas vai rolar e vai ser muito legal. O espaço lá é super gostoso, é um espaço enorme, tem mesas com luminárias para todo mundo, tem sempre um cafezinho, super, super acolhedor. É um passeio que vale muito a pena. Então, quando eu tiver mais notícias sobre isso, eu falo. E a gente já tem mais 2 TJs programados, não abertos ainda, com inscrição aberta, nada. É só programação, tá? A gente tá fazendo, então, o Trinigan agora. E aí, eu acho que em maio, eu vou abrir as inscrições pro TJ da Misurina, que é essa camiseta da Caitlin Hunter, que tem jacar. Ela é uma camiseta pra gente pra meia estação, porque ela é feita em lã. Obviamente você pode fazer com o fio que você quiser, lembrando que jacar é meio chato, então o jacar não fica bom com qualquer fio. Precisa ser fios que não sejam muito escorregadios, ele tem que ter um certo atrito para ele ficar melhor, para ficar mais bonito. O ideal é lã. E é uma camiseta que tem jacar na pala, mas tem também renda na gola e cabos entre o jacar, tranças entre o jacar. Então, assim, é uma camiseta completa. E depois tem um padrãozinho simples, mas tem uma texturazinha no corpo. A gente vai fazer essa camiseta agora em maio. E em julho a gente já tá programando que a gente vai fazer o Cardigan Rose, que é esse daqui que eu já fiz há uns 2, 3 anos atrás, que é feito de lado a lado. Ele é feito em partes, ele é feito em 4 partes. Então ele é feito a parte da frente, a metade das costas, a outra metade das costas e a outra frente. Então ele é 4 peças separadas que a gente costura depois. E ele é feito de lado a lado. Você faz da manga até o meio, da manga até o meio, tanto na frente quanto atrás. Então ele é todo em plano. E ele tem esse degradê.
Dá pra fazer, obviamente, de uma cor só. Eu já vi umas versões de uma cor só, são muito bonitas, mas parte da graça dele é esse degradê, essa troca de cores e tal. Então, e tem tranças também, tem tranças aqui no ombro, né, no braço, e tem a trança na barra da gola. Então a gente vai fazer esse, que é um casaco um pouco mais pesado também, então a gente vai fazer pro inverno, e a gente vai fazer em julho. Não tem, como eu falei, não tem inscrições abertas ainda, não tem nenhuma informação no site. Pode ser que eu coloque informações no site mais para vocês já irem sabendo, se programando e tal, mas ainda não tem inscrições abertas para assessoria, mas eu vou avisar vocês. E como sempre, nesses TJs, a receita é comprada separadamente, tá? A receita é comprada direto da designer, seja no Ravelry, seja nas páginas que elas possam ter, pessoais. Então você compra a receita e aí você compra a assessoria, né, na minha plataforma. E essa assessoria são vídeos de passo a passo de toda a receita, explicação da receita, tradução de partes mais importantes. E também a gente faz 4 encontros online ao longo do período. Geralmente é um período de mais ou menos uns 2 meses. Não de acesso, tá? Do TJ. O TJ dura mais ou menos uns 2 meses. E a gente faz encontros mais ou menos a cada 2 semanas pra gente poder ir checando como é que tá o progresso, trocando ideia, tirando dúvida, enfim, conversando sobre o projeto. São encontros muito gostosos, a gente acaba aprendendo um monte de coisas umas com as outras, ideias que as outras tiveram para modificar e tudo mais. Mas aí o acesso, se você compra a assessoria, você tem acesso por pelo menos 1 ano a esse TJ, mas possivelmente 2. Eu ainda não decidi se 1 ou 2 anos, porque acho que eu já expliquei aqui também que tem toda uma questão de custo meu da plataforma, custo para manter vídeo, não sei o que, então não pode ser vitalício o acesso. Porque acaba saindo muito caro para mim, uma coisa de longa duração, né? Mas com certeza 1 ano, assim, 1 ano com certeza, ou talvez 2 anos de acesso. Então vamos supor que você compra assessoria, você se empolga para fazer, mas você se enrola, se atrapalha, tem, né, vida, acontece. Não tem problema, não tem pressa. Os vídeos de passo a passo ficam gravados na plataforma, você acessa quando você quiser dentro desse período de 1 ano. E os encontros, se você não consegue participar, eles ficam gravados e você pode assistir depois. O ideal é participar, mas às vezes a gente não consegue, né? Então daí esses encontros ficam gravados e você pode acessá-los na plataforma também. E além de tudo, todo TJ tem um grupo de WhatsApp exclusivo daquele TJ. Então é o canal online mais rápido para você tirar todas as suas dúvidas. Então vamos supor, você não pôde participar dos encontros, você está atrasada, não existe atrasada, né? Mas vamos supor que você está mais para trás do que as outras pessoas que estão no TJ e tal. Você quer tirar dúvida, entra lá no WhatsApp, com certeza as pessoas vão te ajudar com dúvidas, seja escolha de fio, seja tensão da sua amostra, enfim, qualquer modificação que você queira fazer. São muito legais esses grupos porque todo mundo se ajuda também, sabe? Eu tô sempre lá para ajudar, mas às vezes eu não dou conta de responder tudo muito rápido. Sempre tem alguém que já sabe a resposta ou dá uma opinião. É muito gostoso. Então quem compra a assessoria tem o acesso ao grupo de WhatsApp, e o grupo de WhatsApp também fica aí indefinidamente. Então você pode deixar para fazer seu projeto depois, você pode fazer 2, 3 projetos. No ano passado a gente fez a Love Letter, aquela regata da Cotowa Kika que é em renda, e teve gente que fez 2, 3 camisetas. Então tem gente até hoje fazendo, então até hoje o grupo tá, tipo, o TJ já acabou, o acesso tá lá na plataforma para quem quiser fazer, mas assim, já foram os encontros, né? Mas tem todos os vídeos de passo a passo, tem todos os vídeos de encontro estão lá, e tem gente que ainda tá fazendo, então o grupo ainda tá movimentado, porque de repente alguém fala, peguei minha love letter, tô com dúvida aqui, não sei o que, daí quem já fez ajuda, é muito interessante, é muito legal. É um jeito da gente trocar de uma forma um pouco mais objetiva, né? Claro que às vezes surgem outros assuntos nesses grupos, mas é mais raro. Geralmente eles ficam focados naquele projeto, né? Então é um jeito legal de interação que é mais focado, assim. Então essa é a programação até a metade do ano. E aí eu vou falando aqui, vou falando no Instagram.
sobre quando eu tiver datas definidas, né? Quando eu tiver abrir os TJs e tal, eu vou avisando. Mas por enquanto já fica, se você tiver interesse em alguma dessas duas peças, já fica com ela aí na cabeça que em maio vai ser a Misurina e em julho vai ser o Rose Cardigan. Ah, e eu falei e não falei da camiseta que eu tô usando. Mostrei como exemplo e tudo mais, eu não falei. Essa daqui é a Poet Top, da Sari Nordlund, que eu fiz faz um ano e pouco pro Réveillon do ano retrasado, né? Não, do ano retrasado, de 2024 para 2025. Ela é uma camiseta toda em renda, essa renda super bonita, que se você já viu o meu Poet Pullover, é a mesma renda, né? Esse mesmo desenho. E esse daqui eu fiz com o fio bambu da Cisne, nessa cor branca. É uma camisetinha curtinha, super simpatiquinha, tá vendo? Tem I-cord aqui embaixo, I-cord aqui nas laterais, né, nos arremates, e I-cord no ombro, na alça. E eu amo essa camiseta, eu acho que ela ficou assim super perfeita, ela é linda, ela tem uma renda linda, ela é super fácil de fazer, na verdade, e eu amo ela. E aí eu acho que é isso, gente. Um bom domingo pra vocês. Espero que vocês tenham muito tempo de tricô e de passar com as pessoas que vocês gostam. Lembra que o tricô é um projeto que a gente faz sozinha, mas a gente pode perfeitamente estar em grupo fazendo isso sozinha. Então, se você tiver oportunidade na sua cidade, no seu bairro, na sua região, encontrar outras tricoteiras, vai num café, vai num parque, vai numa praça, vai numa loja de armarinho e tricotar junto é assim 10 vezes mais gostoso do que ficar no sofá, que também é maravilhoso, descansar a cabeça, ficar quietinho e tudo mais, mas o que eu quero dizer é que não é necessariamente uma atividade solitária, não é uma coisa que você só pode fazer sozinha, né? Você faz sozinha, mas você pode estar em grupo e é sempre muito mais gostoso. Então eu espero que você tenha aí um bom final de domingo, que você possa aproveitar bastante e que você tenha uma boa semana. Aí semana que vem a gente se encontra de novo no terceiro Tricotando Juntos, tá bom? Eu vou abrir caixinhas de pergunta ao longo da semana no Instagram. Também você pode perguntar embaixo de qualquer vídeo, dos meus vídeos, se tiver alguma pergunta pro Tricotando Junto da semana que vem, tá bom? Então a gente se vê depois. Um beijo, tchau, tchau.